O livro de Salmos é um livro de cânticos. Salmos em hebraico é Tehillim, e Tehillim significa louvores. Então, o livro de Salmos traz uma coletânea, uma reunião de escritos que são orações, canções, lamentações de pessoas no seu relacionamento com Deus. Muitos dos salmos são atribuídos ao rei Davi. E o Salmo 13, que é o salmo que estamos meditando nesse momento, é um salmo que é atribuído, cuja autoria é atribuída ao rei Davi. Neste salmo, nós vemos uma lamentação de Davi. Ele apresenta uma lamentação, mas ele também revela a confiança que ele tem em Deus. E no primeiro versículo, ele faz algumas perguntas para Deus. Ele começa perguntando: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Nós vemos aqui três perguntas. Na primeira pergunta, ele questiona até quando Deus vai se esquecer dele. Então isso nos indica que o rei Davi estava por algum tempo passando por uma situação de aflição e ele não sabia qual era a resposta de Deus. E talvez ele estivesse orando e esperando que Deus lhe desse uma resposta sem receber essa resposta. Na verdade, certamente que Davi estava orando. Certamente que Davi estava buscando que Deus lhe desse uma direção a respeito dessa dificuldade que ele estava passando. A segunda pergunta que ele faz é: para sempre? Vai ser para sempre que o Senhor vai se esquecer de mim? Quando ele questiona o para sempre, isso indica que ele já estava há algum tempo, que ele estava com a sua paciência se esgotando, que ele estava sentindo na sua carne o sofrimento de maneira mais intensa. Ele estava sentindo de forma intensa o sofrimento e as dores na sua carne. E ele pergunta: Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele pede que Deus se revele a ele, que Deus lhe traga uma resposta. No versículo 2, ele prossegue questionando ao Senhor. Ele pergunta: Até quando eu consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Veja que Davi orava, pedia resposta para Deus, não estava recebendo a resposta porque Deus estava em silêncio com ele e ele então ficava nos seus próprios pensamentos, consultando com o seu próprio pensamento o que haveria de fazer. Muitas vezes isso é o que nós fazemos. Quando nós oramos e pedimos que Deus nos apresente uma resposta e o Senhor silencia, nós começamos a usar a nossa mente, começamos a usar o nosso repertório, aquilo que está à nossa disposição, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos, ficamos consultando com a nossa própria alma, pensando em encontrar a saída. E Davi fala no versículo 2 que ele buscou a resposta de Deus, Deus estava em silêncio, ele pergunta até quando Deus esconderia o seu rosto dele, e ele disse que consultando com a própria alma, ele só conseguia ter tristeza a cada dia no seu coração, porque ele não conseguia encontrar uma saída. E ele faz uma quinta pergunta: Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, nessa quinta pergunta, nós podemos extrair que a situação de angústia que Davi estava passando aqui certamente era uma situação de perseguição. Podemos, com base nessa quinta pergunta, extrair que talvez Davi tenha escrito este salmo quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Quando o rei Saul soube que Davi era o ungido de Deus que o substituiria no trono, ele passou a perseguir Davi. Quando nós abrimos a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 22, nós vemos que Davi venceu muitas batalhas em favor do povo de Israel. E quando ele voltou em uma dessas batalhas, as
pessoas que estavam ali em Israel começaram a cantarolar que Saul venceu os seus milhares, mas Davi venceu os seus 10 milhares. Essa situação de exaltação e honra que o povo começou a dar para Davi causou em Saul um grande ciúme, e por essa razão Saul começou a perseguir o rei Davi. Talvez Davi tenha escrito esse salmo quando ele estava se escondendo, fugindo para não ser morto. Talvez Davi tenha escrito esse salmo em alguma outra situação em que ele estava cercado de seus inimigos, mas o fato é que ele estava com medo, preocupado, querendo uma saída, uma resposta de Deus. Nesse contexto em que ele está, Davi pede que Deus lhe ouça e dê atenção às suas palavras. Então, no versículo 3 e 4, nós entramos na segunda parte desse salmo, em que Davi fala: atenta em mim, ou seja, preste atenção em mim, Deus. Ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Davi está dizendo: eu estou cercado pelo meu inimigo. Eu peço que o Senhor me escute, e eu peço que o Senhor ilumine os meus olhos, para que eu não venha a morrer, que eu tenha iluminação para poder tomar as decisões certas, para conseguir escapar do meu inimigo. No versículo 4 ele completa: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Então, a segunda parte do Salmo 13, Davi pede que o Senhor lhe guarde, que o Senhor lhe escute, que o Senhor ilumine os seus olhos para que ele não morra, para que ele não passe a humilhação, a vergonha de ser derrotado e vencido pelo seu inimigo, para que o inimigo não diga dele que prevaleceu contra ele e para que os seus adversários não fiquem alegres com o seu tropeço, com a sua queda. E, por fim, Davi conclui este salmo mostrando que ele tem confiança no Senhor, que são os versículos 5 e 6. Ele fala aqui, mas, ou seja, o mas é uma palavra que apresenta o contraponto. Ele fala: apesar de eu estar sendo perseguido pelos meus inimigos, eu confio na tua benignidade. Na tua salvação, meu coração se alegrará. Veja que no verso 5, Davi ele fala com confiança: eu confio na tua benignidade. Benignidade é a bondade de Deus. Eu confio na tua salvação. Ou seja, mesmo em uma situação de perigo, eu estarei salvo. Eu confio, no Senhor. E ele fala: o meu coração se alegrará. Ele fala num tom afirmativo, como quem tem absoluta confiança. O meu coração vai ficar alegre, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. E no verso 6 ele completa: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, a estrutura do Salmo 13 é um salmo de lamentação com cântico de vitória. Ele começa o salmo lamentando que naquele momento ele não tinha uma resposta clara de Deus a respeito do que fazer. Então ele tem a percepção de que o Senhor está longe, de que o Senhor se esqueceu dele. Muitas vezes nós estamos exatamente dessa mesma forma, estamos com essa lamentação, com esse choro, dizendo: Deus não me responde. Eu sei que Ele está comigo, mas até agora Ele não me deu clareza em uma resposta para eu saber o que fazer. Seja qual for a situação que você estiver passando,
ainda que você tenha feito essa mesma oração do rei Davi, perguntando se o Senhor se esqueceu de você, saiba que o Senhor não se esqueceu de você. Em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, está escrito: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, que ainda mama, mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. O Senhor, Ele cuida de cada um dos seus filhos como a menina do seu olho. Nós vemos isso aqui no Salmo 17. Veja aqui no versículo 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Versículo 9. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Então aqui no Salmos 17, nós vemos que o Senhor guarda os seus filhos como a menina do olho. Ele te esconde à sombra das asas dele. O Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Qual é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo são os joelhos dobrados em oração. Quando você coloca as suas causas no seu quarto, em secreto, falando com Deus, você está em oculto com Ele, no esconderijo dele. Ele escuta a sua oração. O seu inimigo pode não saber que você mora no esconderijo do Altíssimo, que você tem uma relação de comunhão com Deus, mas Deus conhece você. Ele sabe que você está ali, com os seus joelhos dobrados no seu quarto, falando com Ele e morando nesse esconderijo. Ele te guardará como a menina do olho, te guardará, te esconderá à sombra das asas dele. Dos ímpios que lhe oprimem, ele te esconderá. Dos seus inimigos mortais que lhe andam cercando. Voltando aqui para o Salmo 13, você pode estar com essa sensação, mas o Senhor está contigo. Continue fazendo como Davi fez aqui nesse Salmo 13, no versículo 3 e 4. Ele pediu a Deus: atenta em mim, ou seja, escute as minhas orações, preste atenção na minha demanda, no que eu estou passando, no que está acontecendo. Ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Peça isso a Deus. E, ao mesmo tempo em que você está pensando que Deus esqueceu de você, mas está pedindo insistentemente que Deus continue lhe escutando e lhe dê iluminação para que o seu inimigo não diga que lhe venceu, guarde a fé no seu coração, como Davi encerra o Salmo 13. Ele começa questionando e fazendo perguntas que, na verdade, são perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que a pessoa faz, mas ela já tem a resposta. Então ele fala: até quando eu vou ficar aqui sofrendo, sem uma resposta clara, sem um direcionamento? Mas dentro dele, quando ele termina o Salmo 13, falando que confia no Senhor, ele nos revela, Davi nos mostra que desde o começo dessa oração, desde o começo dessas questões, ele já sabia: Deus está comigo. Quando ele pede para que Deus atente para ele, para que o inimigo não diga que o derrotou, ele também sabe dentro dele que Deus está com ele. Tanto que ele fala no versículo 5 claramente: eu confio na tua benignidade. Eu sei que apesar de eu estar com essa sensação, com essa impressão de que o Senhor está longe, eu sei que o Senhor está perto. Só que eu não estou conseguindo
ouvir e entender o que o Senhor está fazendo. E então é por isso que nos versículos 3 e 4 ele pede, mas continua me ouvindo, Deus, porque eu sei que no final de tudo o Senhor é bondoso para comigo. A tua salvação já está garantida. E eu sei que em breve o meu coração se alegrará. O texto não fala aqui o em breve, mas certamente Davi tem essa confiança. Ele sabe que o Senhor alegrará o seu coração, que o Senhor dará a ele a resposta. E por isso ele encerra dizendo: eu cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Veja que quando ele fala, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Ele estava na dúvida, estava com a sensação de Deus estar longe, mas ele estava conseguindo administrar a situação, ele estava ainda com a sua fé firme, confiante, sabendo que Deus lhe daria a resposta. Portanto, nunca duvide do Senhor. Sempre louve ao Senhor. Sempre termine as suas orações manifestando a sua confiança no Senhor. Por mais que você pense que Ele está longe, por mais que pareça que Ele esqueceu de você, Ele não esqueceu. Lembrando, Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda a mama, mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. O Senhor não esquece dos seus filhos. O Senhor está com os seus filhos. Não importa qual é a luta que você esteja passando, nem a perseguição que você esteja passando. Pode parecer que o inimigo está te vencendo, mas o Senhor está olhando. Se você está no esconderijo dele, o Senhor está ao seu lado para dar a resposta no tempo devido. Então essa luta que você está passando, ela já está com o seu tempo contado. Ela tem o tempo certo de terminar. E o Senhor está contigo, está com você no curso desse processo que você está passando. Portanto, seja como o rei Davi. Confia no Senhor. Diga, como dizem aqui os versículos 5 e 6 na tela: eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. O Senhor sempre realiza o bem. Ele sempre é bom. Ele sempre é muito, muito bom. Mesmo no meio das provações, Ele sabe o que está fazendo conosco, nos forjando, para estarmos prontos para receber ainda mais o bem que Ele reserva e que Ele sempre já reservou para a sua vida.